Se cada um de nós soubesse o valor que tem para Deus, provavelmente nós teríamos menos conflitos e menos gente buscando posições especiais. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos ver hoje como é que Jesus trata de certos temas ligados à nossa vida cotidiana. E eu queria ajudar a se situar no texto, a se situar nessa história. Bom, vamos começar falando sobre quem é Lucas, né? Lucas, ele não era um apóstolo, Lucas, ele não era um discípulo, ele não era judeu, ele foi alguém que se converteu mais tarde. O nome dele, Lucas, é um diminutivo de Lucano, Lucanus, um nome latino. Lucas escreveu em grego e ele era um médico que aparece também junto ao apóstolo Paulo no livro de Atos, que ele também escreveu, Lucas, né? E também é citado em alguns pontos do Novo Testamento. Lucas fez uma pesquisa, ele foi bastante detalhado na sua pesquisa e produziu esse evangelho que nós lemos agora, nos dando algumas informações que nós não encontramos em outros evangelhos. Outros evangelhos tratam, às vezes, de alguns temas de maneira um pouquinho diferente, um pouco mais rápida. Por exemplo, somente em Lucas que nós temos toda a história do anúncio da chegada do Messias e do seu precursor, João Batista. E aqui nesse ponto da história, Lucas está nos contando a viagem de Jesus do norte do país, Galileia, para o sul do país, Judéia, onde ele vai para Jerusalém. Essa longa viagem, ela não é uma viagem exatamente contínua, ela tem momentos de parada e tem inclusive momentos de circulação. Nós vimos que Jesus passou por Betânia. Lucas não cita o nome de Betânia, mas ele cita a casa de Marta e Maria, que, lendo os outros evangelhos, sabemos que ficava em Betânia. E Betânia era praticamente colada em Jerusalém. E Jesus continua a sua viagem, então nós entendemos que a viagem para Jerusalém não era simplesmente uma linha reta para chegar lá, mas um caminho para ensinar pessoas ao longo do tempo, e que isso tudo se concluiu com a chegada de Jesus em Jerusalém. No capítulo 12, onde estamos agora, Jesus está no meio de uma sessão de diversos ensinos nessa sua viagem. Ele foi já confrontado por fariseus, eles tentaram inclusive pegá-lo em armadilhas, nós vimos isso no finalzinho do capítulo 11. Vou até ler para você o verso aqui que diz assim: Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que ele dissesse. No capítulo 11 eu expliquei para você quem são os fariseus, quem são os mestres da lei, então vamos seguir agora. No capítulo 12, nós começamos lendo assim: Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. Aqui, aquela tradicional distinção que a Bíblia sempre faz e que sempre que nós passamos por esses termos eu gosto de chamar a sua atenção. Jesus está num local, ele teve discursos, conversas, embates, e o pessoal foi chegando, a notícia foi se espalhando. E aí se formou uma multidão de milhares de pessoas. 1.000.000 são 1.000 pessoas, então milhares eram algumas mil pessoas que estavam ali. Vamos entender que nós estamos tratando do Israel antigo, onde as cidades eram pequenas vilas, então milhares de pessoas se aglomerando num local era realmente algo bastante diferente. E aí Jesus não se dirige a esses milhares. Ele fala primeiramente aos seus discípulos. Então, a Bíblia sempre separa esses grupos. Tem algumas separações outras, mas especialmente no Novo Testamento nós vemos a diferença entre multidão e discípulo. A multidão é simplesmente aquele grupo de pessoas que se aglomera para ver o que está acontecendo. A multidão não tem compromisso com Jesus, não segue Jesus, não obedece a Jesus, não imita a Jesus. E as pessoas vão mudando, entra um, sai outro. E discípulo? Discípulo é quem caminha como um mestre, quem aprende de um mestre, quem imita um mestre. E muitos ensinos, eles são dados apenas aos discípulos, porque é necessário um compromisso com Jesus para poder receber aquele ensino. Qualquer pessoa da multidão pode deixar de estar na multidão e caminhar com Jesus. É uma decisão de cada um de nós, porque hoje ainda há as multidões que se aglomeram para ouvir, mas que não são discípulos. Escolha sempre ser um discípulo. E o que disse Jesus? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Nós que vivemos hoje uma vida predominantemente urbana, estamos acostumados com a ideia de comprar pão em uma padaria ou em um supermercado. E como era antigamente, e quando eu falo antigamente, eu falo até bem recentemente, e inclusive até os dias de hoje em alguns lugares. O pão era feito em casa, então as pessoas eram muito familiarizadas com a ideia de fermentar o pão. E o fermento não era algo que se comprava em algum lugar para colocar no pão. O fermento era algo que se produzia em casa. Ainda hoje você pode, se você quiser, na sua casa produzir o seu fermento simplesmente a partir do trigo. E a levedura natural que existe no ambiente vai se juntar ali e vai produzir um fermento. E aí você pode então juntar isso em algumas medidas de farinha e produzir um pão. Mas antes de levar o pão para ser assado, você vai separar um bocado daquela massa, que você vai chamar aquilo de fermento. É a mesma massa que você vai usar para assar e fazer seu pão, mas você separa. E quando você for fazer o próximo pão, a levedura que está ali dentro são micro-organismos vivos. Eles continuam trabalhando e se multiplicando. Então aquele fermento está bem mais intenso. E aí você põe numa nova medida de farinha e produz um novo pão, tira uma porção daquilo para guardar como fermento e assim segue-se o processo. Então as pessoas estavam bem acostumadas com essa ideia porque era assim que se vivia. Quando Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus, quem estava ali ouvindo foi rapidamente remetido à ideia de fermento, que é uma porção que se coloca na farinha, na massa, e transforma toda a farinha, toda aquela massa, em algo igual a ele. Então a ideia do fermento é isso, é algo que, entrando, transforma aquilo tudo em algo igual a si. Então ele falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, entre os fariseus, neles há alguma coisa que se as pessoas deixarem entrar em si mesmas, elas vão se tornar iguais aos fariseus. E que coisa que é essa? A hipocrisia. Essa palavra ela foi tomada emprestada a partir do teatro grego e passou a ser usada na cultura e na vida cotidiana. O hipócrita era alguém que colocava uma máscara para encenar uma peça de teatro, de forma que quem olhasse para ele não visse o rosto dele, mas visse a máscara e enxergasse o personagem e passasse então a se envolver com aquela peça de teatro. Essa era a ideia. E no dia a dia, o hipócrita é alguém que da mesma forma põe uma máscara diante de si, para que você olhando para ele não veja quem ele realmente é, mas veja o personagem que ele está ali encenando. Então Jesus falou o quê? Que os fariseus encenavam um personagem. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E ele segue, não há nada escondido que não seja descoberto, que não venha a ser descoberto, nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem no escuro será ouvido à luz do dia, e o que sussurram aos ouvidos dentro da casa será proclamado dos telhados. O Senhor está falando aqui algo que tem duas aplicações, uma imediata e uma futura. A imediata é, nós sabemos que na vida é uma péssima ideia guardar segredos. As coisas vêm a público. Não é sábio tentar fazer coisas erradas esperando que elas vão ficar sendo mantidas ocultadas. Elas vêm a público. E mais do que isso, no julgamento, tudo o que nós fizermos será trazido à luz do dia, será trazido a público. Inclusive a hipocrisia. Veja que o Senhor está continuando, ele não mudou de assunto, ele está falando sobre hipocrisia, e ele está falando, olha, o que vocês fizerem no oculto vai ser revelado. Então qual é a resposta para isso? Bom, nós precisamos ser na vida privada, no escuro, nas conversas privadas, a mesma coisa que nós somos em público. Porque aí não tem o que ser vazado a respeito de cada um. Porque cada um já é aquilo que é, sem usar uma máscara, sem hipocrisia. Eu digo a vocês, meus amigos, palavras do Senhor Jesus, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Não é de ter medo de alguém que pode matar o seu corpo? O Senhor falou, não. Eu mostraria a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder de lançar na guiena. Sim, eu digo a vocês, esse vocês devem temer. Está falando, obviamente, aqui de Deus. Não temam as pessoas que podem cometer assassinato contra você. Tenha temor até no sentido de uma reverência, um respeito a Deus. Por quê? Porque ao fim de sua vida, Ele decidirá o destino
o seu destino, após esse corpo. E você deve ter notado que eu falei Guiena e talvez na sua Bíblia esteja escrito inferno. Por que eu falei a expressão Guiena, que é a palavra grega que aqui está traduzida como inferno? Porque eu quero alertar você sobre o erro de interpretação da expressão inferno. Praticamente tudo o que nós temos hoje na cultura popular sobre inferno vem de literatura medieval, livros como a Divina Comédia, por exemplo. A ideia de que os demônios habitam um lugar, um submundo de chamas e de torturas, onde se pratica toda sorte de maldade contra os que lá são lançados, e que esse lugar é o inferno, e que esse lugar seria, portanto, essa Guiena ao qual Jesus se refere. Isso tudo é uma criação medieval. Quem estava aqui junto a Jesus ouvindo a conversa dele, e quem leu o Evangelho de Lucas lá na Antiguidade, ao ouvir a expressão Guiena, pensou no que a Guiena efetivamente era para eles. A Guiena é o Vale dos Filhos de Inom, o Vale de Ben Inom, que fica lá em Jerusalém. É um lugar que foi usado lá no passado, num período muito perverso da história de Israel. O Vale dos Filhos de Inom, os filhos de Inom são um povo mais do passado, anterior a Israel. Esse vale foi usado até mesmo pelo rei de Israel da época para fazer sacrifícios humanos e sacrifícios de crianças. Eles faziam um culto aos demônios. Era um lugar terrível. Esse lugar, mais tarde, quando houve renovação e conversão dentro do povo de Israel, esse lugar foi destinado a latrinas. Então as pessoas que queriam se aliviar, elas iam para aquele lugar, obviamente as que estivessem ali nas proximidades, né? Ninguém ia atravessar a cidade para isso. E mais tarde virou o lixão da cidade. Era lá onde se jogava restos de comida, o cadáver de algum animal que tivesse morrido, enfim, o que fosse lixo. E aquilo, então, como é que se destinava o lixo? Se queimava. E aí na Geena, ou Guiena, o que se tinha era fogo, fumaça, vermes, podridão e mau cheiro. Era uma visão do inferno. E o Senhor Jesus várias vezes falou que o destino daqueles que não vivem segundo o coração de Deus é a Guiena. Então, veja que isso é muito diferente quando você agora lê inferno, que Jesus falou, olha, tem aquele que pode matar o corpo e lançar no inferno. Agora você entende que o significado é muito diferente, essa palavra inferno, daquele significado que dão para a palavra inferno a partir da literatura medieval. Então, todo aquele lugar que você imagina, talvez imagine, não existe. Aliás, a Bíblia diz que, muito pelo contrário, os demônios habitam este mundo em que nós estamos, e não um outro mundo, um submundo onde eles estão. Não. O próprio Satanás, o príncipe das trevas, ele é o príncipe deste mundo aqui, e não daquele outro que, aliás, não existe. Então veja que o Senhor Jesus está falando do quê? Que existe um destino terrível para aquelas pessoas que não andam com Deus. E esse destino terrível, ele, para dar uma ilustração disso, ele aponta para a Guiena, que era um lugar bem conhecido na época. Então o Senhor segue. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Pardais eram usados como alimento para as pessoas mais pobres. Eram as aves mais baratas de uma feira. 2 moedinhas apenas compravam 5 pardais. E o Senhor fala, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Então veja que mesmo um animal aparentemente insignificante para muitas pessoas, o Senhor Deus está observando e nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então veja, até os pardais, que nós vemos aos milhares nos céus e que nascem, morrem, a gente nem se dá conta disso. E até os fios de cabelo da sua cabeça estão sob a atenção do Senhor Deus. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Muitas pessoas não sabem disso até hoje e ficam lutando e praticando o mal, tentando ter valor, tentando provar o seu valor. Se soubessem que para Deus, o Criador,
aquele que é o único que realmente a opinião dele vale a pena. Se as pessoas soubessem que elas valem muito para o Criador, não estariam lutando para demonstrar valor, para sobrepujar os outros, mas alegremente aceitariam o seu lugar no coração de Deus, que é o lugar mais sublime do universo, e então gastariam a sua energia para produzir a obra de Deus. Eu digo a vocês, falou Jesus, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Confessar é dar testemunho, é dizer, olha, eu confesso que eu sou um seguidor de Jesus. E ele fala que o Filho do Homem confessará esse diante dos anjos. O Filho do Homem é uma expressão mais antiga ainda do que o Novo Testamento, é uma expressão que vem da época do Antigo Testamento, que quer dizer o Messias, o escolhido por Deus. Messias é alguém sobre quem se derrama óleo, indicando que ele é o escolhido de Deus, é o ungido, o Cristo. E ele confessará essas pessoas que confessarem ele também diante dos mensageiros de Deus. Por que eu falei mensageiros? Porque a palavra anjo, que nós aqui lemos, ela é a tradução de uma palavra grega, angelos, que quer dizer mensageiro, que tanto pode ser um ser celestial, aquele que você imagina com asas, né, que vem dos céus, quanto também uma pessoa que é enviada com uma mensagem. Então, os discípulos de Jesus que foram enviados a Samaria diante dele eram mensageiros, era a mesma palavra para anjos. No Apocalipse, o Senhor manda cartas ao anjo de cada igreja, que era o quê? O mensageiro de cada igreja. Quem era o mensageiro? O líder da igreja, aquele que cuidava daquele rebanho. Então o Senhor segue dizendo, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, que é Jesus, será perdoado. Então aquelas pessoas que estavam ali falando coisas contra Jesus, até aqueles que na cruz falaram contra Jesus, a todos esses é estendida a possibilidade do perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nós, quando lemos essa mesma história no Evangelho de Marcos, Marcos ele é mais resumido. E por ser mais resumido, ele nos permite uma conexão mais fácil do que nós fazemos aqui. Nós estamos no capítulo 12 e eu li agora o verso 10 para você. Se você volta às páginas e volta alguns vídeos atrás aqui, nessa nossa conversa, você vai ver que anteriormente o Senhor Jesus ele estava libertando uma pessoa endemoniada, capítulo 11, a partir do verso 14, e no verso 15 acusaram ele de ser alguém enviado pelo príncipe das trevas, por Beelzebu. E ele explicou como isso era impossível, porque isso implicaria em a própria maldade estar em guerra civil. E isso foi lá no capítulo 11, a partir do verso 14. E nós já estamos aqui no capítulo 12 e lemos aqui o verso 10. Isso, na verdade, está tudo conectado, muito perto. Em Marcos, esses textos estão praticamente juntos. E aí fica mais claro o entendimento. Jesus estava aqui respondendo, onde ele fala blasfêmia contra o Espírito Santo, ele está respondendo às pessoas que acusaram ele de agir pelo poder de Satanás. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é, segundo a gente lê aqui, especialmente lá em Marcos, aquele estado de rebeldia e ódio contra Deus, que ele é de tal monta perverso que a pessoa vê a ação de Deus e ela diz assim, isso é coisa do diabo. Basicamente, ela está chamando Deus de o diabo. Então, por isso, não há qualquer forma de perdão. Por quê? Porque não há arrependimento. A pessoa faz sabendo o que está fazendo e continua fazendo. Não há arrependimento porque todo aquele que se arrepende encontra o quê? Encontra o perdão. Então, a razão dessa blasfêmia não encontrar o perdão é porque não há busca pelo perdão. A pessoa que faz isso, ela não busca perdão. Logo, se você está preocupado aí, puxando para a memória, pensando, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? E está com receio disso, então você não blasfemou contra o Espírito Santo, por quê? Você está preocupado com isso. E quem blasfema contra o Espírito Santo não está preocupado com isso. Quer mais é que tudo dê errado e não quer o bem, não quer o caminho do bem. Então, o arrependimento já é um sinal que a pessoa não está contra o Espírito Santo. E aí, nesse ponto da história, vamos lembrar, né? Jesus estava aqui e tinha uma multidão. E ele estava se dirigindo a quem? Ele estava se dirigindo aos discípulos. Mas alguém da multidão resolve interromper a conversa
E veja que Jesus está tratando de todo um tema espiritual, confissão do nome de Jesus, né? Assumir Jesus como seu Senhor e Salvador, a diferença de quem se afasta de Jesus, de quem anda com Jesus. E aí alguém da multidão grita assim: ei, diz para o meu irmão dividir a herança comigo. O que isso tem a ver com a conversa? Está percebendo o problema de ser multidão? A multidão está ali por razões erradas. A multidão ali quer ver uma demonstração de alguma coisa e não quer ser discípulo de Jesus. E eu vou lhe deixar com esse pedido para a gente voltar no próximo vídeo e explorar então como Jesus pega essa frase inoportuna, completamente perdida, sabe? Aquela pessoa que não está prestando atenção na conversa e entra atravessando. Jesus pega isso e aproveita para dar um ótimo ensino para as nossas vidas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima para a gente continuar com esse texto, porque, como você já sabe, aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.